Este é o primeiro animal duplicado automaticamente pela própria menor unidade de vida mínima, a célula. Agora vamos estudar um meio de programá-las, nesse mesmo animal, para serem capazes de se duplicarem gerando unidades mínimas com a metade de sua molécula processadora de rotinas, a molécula origem. Foi o que Zi nos falou enquanto caminhávamos para a área das plantas que haviam chegado com Zen. Pretendíamos espalhar todas elas a oeste da nossa base e depois liberar os animais para essa área. Adam já havia aplicado a substância de resistência à pressão em todos os animais e vegetais. Partimos então, eu e Adam, para o plantio. Enquanto isso, os sabis, Shah, Zen e Zi discutiam sobre a divisão da molécula origem, da unidade mínima. Com a atualização mental, podia acompanhar o pensamento deles. A ideia proposta por Shah teria que acrescentar mais uma sequência molecular que dispararia uma ordem para a duplicação da unidade, assim que chegasse a um tempo determinado, mas conteria somente metade da molécula origem. Ou seja, metade da estrutura molecular ficaria numa unidade e a outra metade em outra unidade. Além disso, uma outra rotina deveria ser anexada para que, quando uma unidade mínima com meia molécula identificasse outra, elas iniciassem o processo de unificação, formando uma molécula origem completa e desencadeando o processo de duplicação do novo ser. Mas assim, todos os seres duplicados seriam iguais, não? Disse Sabiada. Sim. Nesse primeiro momento, esses seres teriam duas maneiras de se duplicar, mas todos seriam semelhantes, mesmo os criados por uma fragmentação do seu corpo. No futuro, procuraremos misturar essas sequências de modo a se criar seres diferentes entre si. Comentou Zen. Esse processo começou a funcionar bem, mas foi sendo aperfeiçoado aos poucos. As substâncias que o Criador usava no crescimento foram lançadas na água onde as primeiras cobaias viviam. Mas como fazer com os animais que já não viviam na água? Além disso, esses animais se moviam, então como fazer para as unidades mínimas com meia molécula se encontrarem? Usar o ovo, que era feito com a finalidade de alimentação para alguns animais, parecia ideal para isso. As duas unidades se juntariam dentro dele, onde haveria as substâncias necessárias para as constantes duplicações e formação do ser. Mas como fazer para que as unidades se encontrassem? A ideia era criar mais rotinas de modo a produzir órgãos especializados onde ocorreria o encontro dessas unidades. Mas como fazer para que um ser encontrasse outro para que ocorresse a união das unidades mínimas? Novas reuniões, novas rotinas e novas substâncias que mudariam o organismo para atrair outro de modo a sentirem atração e desejo nessa junção. E assim se passaram os dias com o crescimento das plantas a oeste e a liberação dos animais pela área. Os atlantes sintéticos criados sem diferenciação entre si foram levados com outros animais para os postos de observação. As aves já estavam se duplicando automaticamente. Mas e os mamíferos? O que fazer com a duplicação? Aliás, chamamos de mamíferos porque tinham a finalidade de fornecer alimento, o leite, pelas mamas, mas não funcionou bem em todos os animais. Novas reuniões optaram por usar a película semelhante à existente no interior do ovo para a geração do novo ser, sendo que este seria alimentado com as substâncias que circulavam no ser gerador, um compartilhamento de alimentos. Plantas e animais, em sua maioria, já se duplicavam automaticamente, tanto que nossas plantações já se expandiam a leste também, e muitos animais se espalhavam pela vegetação. Alguns dias se passaram e Zi, Zen, Sha e os sabis, não esquecendo de Ewa e Po, que colaboraram via comunicador, pareciam ter chegado aos novos seres, os atlantes sintéticos diferenciados.